Grande igreja, bom dia, BD, que a graça de Deus esteja com todos. Chegamos mais um domingo, domingo do Senhor, né? E domingo da nossa IBD, né? Como de costume, vou fazer a nossa oração para que o Senhor Deus escute os nossos pedidos, ouça o nosso clamor. Vamos lá? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que estás no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela noite de sono, Pai, que Tu nos deste, Pai, pelo levantar, Pai, pelo abrir dos olhos, contemplar maravilhas, Pai, que Tu tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias, Pai. Obrigado por bênçãos, Pai, por livramento, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Oh, Pai amado, mas esteja agora nesse momento, Pai, visitando todos os lares, Pai, famílias, Pai, enlutadas, Pai. Oh, Pai amado, que perdeu amigos, parentes, Pai amado, oh, Pai, visita, Senhor, leva o seu refrigério, o seu amor, Pai. Oh, Pai amado, não permita, Senhor Jesus, que o inimigo, no momento de fragilidade, Senhor, entre nessas famílias, nessas irmãos, Pai. Ó Pai amado, cuida, Senhor Jesus, protege, Pai. Ó Pai amado, visita, Senhor, o ministério pastoral, Pai, o nosso pastor Wagner, de saúde e sabedoria para cuidar, Senhor, tanto da sua igreja, Pai, como da sua família, Pai, de saúde a todos, Pai amado. Cuida das nossas mulheres de oração, Pai, dos homens, Pai, dos adolescentes, Pai. Aqueles que estão afastados, Senhor Jesus, que o Senhor traga para a sua presença, Senhor, que eles possam sentir no coração, Senhor, a adoração, Senhor, o louvor, Senhor, somente a Ti, Pai. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Pai, que eu estou aqui, Senhor Jesus, porque é para a sua glória, Senhor, a glória de Deus, Pai, que é o mais importante, Pai. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Esteja visitando todos os hospitais, Pai, Senhor, os lares enfraquecidos, Pai. Oh, Pai amado, busca aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que eles possam te conhecer, Senhor, em verdade e em espírito, Pai. Obrigada, Senhor. Agradeço por tudo, Senhor, que tem feito na minha vida, na minha vida da minha família, da família da nossa igreja, Pai. Obrigada. Agradeço em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, não sei aí, mas aqui está muito calor, né? Mas pela glória do Senhor, é muito bom, né? Então, vamos ficar com a nossa EBD, né? Com a nossa lição, para que o Senhor Deus... com a nossa lição, com nossos professores, né? Com mais uma lição, né? Que Deus esteja protegendo a todos, proteja de saúde a nossa diretora, né? E fiquem todos na paz do Senhor, né? Deus abençoe a todos. Beijos. Bom dia, Cibo da Posse. Bom dia a todos, nossos queridos irmãos da Escola Bíblica Dominical. Vamos dar início a mais uma EBD. Estamos nos aproximando do final desta revista, né? Apenas 2 lições para a gente terminar. Na lição passada, nós concluímos os 10 mandamentos e as 2 últimas lições vão falar sobre os 2 grandes mandamentos, né? Que foram deixados no Novo Testamento por Cristo, que é como se abrangesse todos os outros mandamentos. Mas isso não quer dizer que os 2 grandes mandamentos anulam os 10 mandamentos. Não, ele vem reforçar a importância da obediência do povo à lei que foi estabelecida por Deus, porque é a vontade de Deus para o povo, né? Então a lição é a de número 12, o título é O Primeiro Grande Mandamento. Encontra-se o texto básico em Mateus 22:37, que diz assim: Amarás o Senhor teu Deus. Os 10 mandamentos, queridos, ele vem como lei, né? Foi dada por Deus a Moisés para entregar ao povo. Ela serviu como uma espécie de placa indicativa, né, que apontava para Cristo. O fim do trajeto do povo de Deus é apontar para Cristo. Sendo que, como estávamos nessa época, era a época antiga, né? Era do Antigo Testamento,
Então a lei ela servia como uma base para nortear o povo. As leis morais, as leis de caráter, éticas, né, eram apontadas como norte para o povo de Deus, para a obediência, né? Muitos guardavam a lei de Moisés e pregavam, por exemplo, a circuncisão, né, sendo necessária para que houvesse a comunhão entre Deus e os homens. E ao contrário do que muitos falam, que os 2 grandes mandamentos deixados por Cristo, eles anulam, né, substituem, vamos dizer assim, substituem os 10 mandamentos, não. O Novo Testamento, ele reforça todas as leis, né, que foram dadas nos 10 mandamentos. Aqui nós vamos ver isso na introdução, que diz assim, por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti, né? O primeiro grande mandamento deixado por Cristo em Mateus, como nós lemos, fala exatamente disso: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? Ele lá confirma isso também em 1 Coríntios 8, em Tiago, em 1 Timóteo, em Mateus. Então, não ficou só no Velho Testamento. No Novo Testamento nós também temos esse agrado que o Senhor tem para a obediência à lei, aquilo que foi estabelecida por Ele. O segundo fala assim: não faça a imagem de ídolos, né, para vocês, não adorem imagem de escultura. E tem também no Novo Testamento, né? Nós podemos ver em 1 João, 1 Coríntios, em Apocalipse, né? Depois vocês podem observar, tem todos os textos, eu não vou falar todos para não me alongar muito, mas nós temos no Novo Testamento todas as indicações que nos foram passadas também no Antigo Testamento a respeito dos 10 mandamentos. Não use o nome de Deus em vão. Lá em Mateus você vai encontrar Mateus 5, Tiago 5, 1 Timóteo 6. Também lembra-se do Shabá, né, que é o guardar o sábado, que nós vimos também lá, para que nós pudéssemos guardar o sábado. No nosso caso, nós vimos na lição que no nosso caso nós guardamos o domingo, né? Nós separamos o domingo para adoração e para a consagração das nossas vidas, o culto ao Senhor, né? O culto no templo. Nós separamos o domingo, que é o descanso, e é a santificação, aquele dia que você separa para santificar ao Senhor. Temos também, por exemplo, honra ao seu pai e à sua mãe, que você pode conferir em Efésios 6, um outro aqui que eu não sei qual é, não estou achando aqui, depois eu vou colocar para vocês direitinho. Um outro mandamento que foi dado também nos 10 mandamentos, que fala não matarás. Nós também temos conselhos no Novo Testamento, lá em Mateus, em Tiago. Não cometa adultério, que também não adulterarás, que foi dado e também no Novo Testamento, em Mateus, em Hebreus. Não furtarás, não roube, aqui no Novo Testamento, Mateus 19, Efésios 4. Não levante falso testemunho, né? Não darás falso testemunho, que nós vimos também numa das lições. Temos também aqui no Novo Testamento, em Tiago, em Efésios. Não cobiçarás, nós também temos em Mateus, temos em Atos, temos em Romanos. Ou seja, queridos, o Senhor Jesus, ele nos dá um novo mandamento, são grandes mandamentos que nós vamos ver nessas 2 últimas lições. A primeira é essa, que é amar ao Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração. E na cruz do Calvário, o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. Desse modo, o descortinamento deu início pelas mãos do próprio Senhor Jesus. Esse ato é um ícone de que o formalismo cerimonial da lei chegou ao fim. Nós sabemos que agora vivemos pela graça. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus, que se entregou e morreu por todos nós ali na cruz, né? Então, nós não estamos mais debaixo da lei,
estamos debaixo da graça, mas a lei, ela é um norte, né? Serve para nos nortear a nossa conduta moral, ética, o nosso caráter, e é agradável ao Senhor que nós obedeçamos a lei, cumpramos a lei, né? Entretanto, vale ressaltar que a gente não deve confundir que a lei, né, e as cerimônias com a lei que nos foi deixada, né, pelo decálogo, pelos 10 mandamentos, né, como uma lei moral. A gente não pode deixar de observar essa lei, né? Foi no Sermão do Monte, registrado nos capítulos 5 e 7 do Evangelho de Mateus, que Jesus mencionou várias vezes os 10 mandamentos. Cristo não veio revogar, né? Falar que a gente não deve mais observar a lei, né? Cristo não veio para revogar a lei, tampouco os profetas. Na maioria das escrituras sagradas, o Senhor utilizou os seus profetas para nos revelar a sua vontade, mas foi ali, nos 10 mandamentos, no decálogo, que ele utilizou o seu próprio dedo para gravar a sua vontade para nós. Ou seja, queridos, nós devemos continuar observando, né, os 10 mandamentos, a lei mosaica, né, que foi deixada ali por Deus a Moisés, para nortear o seu povo, nortear a sua conduta, o seu caráter, o seu comportamento diante dos homens, diante da sociedade. Mas nós recebemos do Senhor uma nova grande lei, né, que até lembro que o pastor falou sobre algo semelhante na mensagem passada, que ele falou que a lei nos fala que você deve amar ao teu próximo como a ti mesmo, e o Senhor Jesus, ele fala que você deve amar como o Senhor amou, como Jesus amou, né? Então é uma nova lei que nos é dada, mas que nós não devemos também abandonar as antigas, né? Deixar de observar os 10 mandamentos. Nós vamos ver ainda, né, com Jesus e os mandamentos, as ações e as reações diante do grande mandamento, e ele como uma estrada que nos traz de volta a Deus, né? Porque o pecado nos separa, e Jesus, como fez a ponte de nos reconciliar com Deus novamente, ele traz esses grandes mandamentos, que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver com as outras professoras, dando continuidade a essa lição que fala profundamente aos nossos corações. Espero que vocês fiquem bem, fiquem todos com Deus. Uma boa lição a todos. Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuação ao estudo da nossa escola dominical. Nos coube hoje falar alguma coisa sobre o segundo tópico da lição de número 12. Uma lição que tem um título como o primeiro grande mandamento, e é amarás ao Senhor teu Deus. E o tópico que me coube é o segundo ponto, tem como título ações e reações diante do grande mandamento. Grande mandamento do amor, que se chama amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar. O que chama a atenção do grande mandamento de Jesus é a sua introdução e não a subserviência, o temor, o termo amarás deve ser observado mais do que uma mera obediência. Se a pessoa se é possível satisfazer a Deus quem ama antes de tudo. O coração é a sede do sentimento humano, apesar de enganoso para os hebreus. No coração estava a alma, o entendimento, assim como o sentimento e a mente, a emoção e a razão. Amar a Deus em primeiro lugar. Então, há uma necessidade de nós vivermos essa ação e uma reação diante de um grande mandamento. Realmente, o amor a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, requer muita coisa de nós, requer muita mudança, requer de nós uma dedicação maior,
mas vivemos tempos difíceis em que muitas das vezes nós vamos nos afastando, vamos esquecendo desse amor, vamos deixando de lado, vamos nos apegando a muita coisa que não é. Colocando Deus em primeiro lugar, nós começamos a nos apegar a outras coisas, me preocupando com o trabalho, vida financeira, com a família, e vamos começar a amar mais essas coisas do que a Deus. E quando nós percebemos, nós já nos distanciamos desse amor, nós já nos distanciamos desse grande mandamento. E aí, quando nós retomamos o caminho de volta, esse tempo que nós deixamos de amar a Deus em primeiro lugar, ele já fica um tanto perdido. É um tempo que fica para trás, é um tempo que não se recupera mais. E aí começa aquela luta de voltar a esse amor a Deus em primeiro lugar, colocando Deus sobre todas as coisas na nossa vida. O coração enganoso, mas é ali que é a base da nossa vida, é a base do nosso sentimento, é a base da emoção, da razão. Muitas das vezes nós usamos o coração mais com a emoção do que com a razão, porque nós amamos a Deus sem pensar nas consequências, amamos a Deus de todo o nosso coração, para que assim nós possamos alcançar a garantia desse grande mandamento. Porque Deus quer de nós dedicação, Ele quer de nós um amor real, um amor sincero, um amor sem troca. Nós precisamos colocar Deus acima de tudo na nossa vida. Vale ressaltar que amar a Deus, neste mandamento, tem como objetivo não apenas o sentimento, mas o entendimento. Não é um sentimento de amor, é entender o porquê nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Não se trata de amar por afinidade, mas demonstrar o amor a Deus porque, de fato, o conhecem. Aí vem aquela pergunta: como nós podemos conhecer realmente o amor de Deus, conhecer quem é Deus na nossa vida, se nós não vivemos uma vida pautada dentro da vontade dele? Nós, para alcançarmos os objetivos desse amor, desse conhecer a Deus, precisa haver uma coisa chamada intimidade, porque é fácil conviver com alguém, você ter uma afinidade com alguém que você está vendo, mas muitas das vezes nós deixamos de ter essa afinidade com Deus, porque não estamos próximos de Deus. E se conhecer é porque pesquisou acerca do ser Deus. Por exemplo, existem cristãos desavisados que, além do primeiro mandamento, mas ainda assim cultua três deuses, pois desassociam a harmonia que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desconhecem a sua triunidade, porque quando o intento de Deus revela como Pai, Filho, o eterno Deus revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Deus não é um Deus dividido. Amar a Deus como primeiro mandamento, um grande mandamento, requer tudo isso. É entender que Deus não é três pessoas, é Deus, é três em um, é a triunidade de Deus. Por isso nós precisamos entender, e muitas das vezes não há uma conjunção de todas essas coisas na vida dessas três situações que Deus exige de nós que entenda, no entendimento de muitas pessoas. Aí começam a achar que existe três deuses. Deus é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito. E precisa haver um entendimento sobre tudo isso. Na parte mais abaixo nós encontramos
O amor é a base da verdadeira atitude de obediência a Deus. O amor é a base da verdadeira atitude de obediência a Deus. Se o nosso amor para Deus for como o de uma criança que ama o Pai, que zela, cuida e protege, então a nossa reação será de sempre cumprir sua vontade. Então, quando o filho obedece o pai, cumpre ali a vontade do pai, o pai está sempre ao lado dele, protegendo, cuidando, e aquele amor é muito real, é muito, como o pastor Wagner dizia, é muito legal quando você vê um filho convivendo bem com o pai. Assim nós precisamos viver, sempre na ciência de que Deus está cuidando de nós. E assim nós precisamos estar pronto a amar a Deus, porque Ele nos ama sem nenhuma restrição. Através do amor, os mandamentos de Deus não são pesados. Muitos, sem entender a importância do amar a Deus, se afastam do Senhor com medo, pois acham que obedecer a Deus é uma escravidão, em que a qualquer falha cresce o medo do açoite. Não é por aí assim. Deus cuida de nós com amor. O mandamento de Deus é suave. Nós devemos estar sempre preparados para que colocarmos sempre Deus em primeiro lugar, o amor a Deus em primeiro lugar. Depois as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. E quando nós nos voltamos para Deus, Ele está sempre pronto a nos entender como somos e nos dá o respaldo daquilo que nós precisamos para termos uma vida digna e correta diante de Deus, amando a Deus em primeiro lugar. Irmãos, foi o que eu entendi e pude passar para os irmãos. Que Deus continue nos dando entendimento daquilo que Ele quer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e continuamos na sequência com o estudo da Escola Dominical. Deus abençoe a cada um de nós. Bom dia, meus queridos irmãos e amados. Eu estou aqui hoje para falar sobre o tópico 3 e a conclusão da nossa lição, que tem como título O Grande Mandamento, como uma estrada que nos traz de volta para Deus. Não basta apenas ações para uma reaproximação de Deus, pois é necessário pensar, refletir e entender quem Deus é e qual a sua essência para amá-lo. Mas como retornar a Deus? Qual o caminho? A resposta está na primeira palavra do grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O amor é o pavimento da estrada que nos aproxima de Deus. É impossível ir ao encontro de Deus se o nosso chão é o ódio, o rancor e a vingança. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, disse que sem amor o homem seria como o sino que faz apenas barulho. Ir até Deus sem o amar é o mesmo que conversar com uma estátua de mármore. Falar de Deus para alguém sem expressar o seu amor ao Criador é como bater em uma lata vazia. Ainda que tenhamos o dom de entender perfeitamente a língua dos céus e traduzi-la aos homens, pois da mesma forma compreendemos o idioma humano, sem amor prestaremos um desserviço. Ainda que consigamos harmonizar o que os céus têm a dizer sobre os homens, se não tivermos amor, estaremos promovendo um transtorno. Ainda que tenhamos a capacidade de promover tais ação, ainda que tenhamos o que dizer a Deus, o que os homens necessitam, se não tivermos amor, não conseguiremos aproximar de Deus. Somos para Deus aquilo que carregamos do lado de dentro e não o que demonstramos do lado de fora.
Orar sem amor é o mesmo que falar apenas a si mesmo. Evangelizar sem amor é o mesmo que exercitar um ritual. A maior expressão do amor de Deus por nós foi revelada na cruz do Calvário e se encontra em Romanos 5,8. Como obter o amor de Deus se este não é um sentimento natural? Pois nascemos pecadores, inclinados para o mal e distantes do Criador? Só pode amar alguém quem não está em litígio, mas ama quem está em paz com o outro? Tal aproximação com Deus só poderá acontecer por intermédio de Cristo, o Salvador, nos aproximando mais de Deus. Quando temos a certeza de que nossos pecados foram por Cristo perdoados. Então, irmãos, devemos amar o nosso próximo a si mesmo como Deus nos amou. Devemos agir segundo a medida da fé, para pensar e agir. A sociedade atual tem se aproximado ou se afastado de Deus? Qual o caminho que nos aproxima de Deus? Alguém com ódio e sede de vingança consegue se aproximar do Deus verdadeiro? Sabemos que em Deus repousa apenas o amor, pois Deus é amor. Você se sente amado por Deus e, consequentemente, ama a Deus. O que acontece? Você se sente próximo de Deus ou você consequentemente ama a Deus? É de Deus que nós somos apenas amor e vivamos em amor, em união. Deus quer que demonstramos o nosso amor a Ele. Irmãos, é o que fica da nossa lição de hoje. Não reparem, eu tô com o olho um pouco inchado. Ontem perdemos aqui uma grande amiga, o sepultamento foi à tarde e nossa família aqui está sentindo bastante. E eu falei ali no sepultamento, não tinha nenhum pastor ali presente, eu consegui falar alguma coisa, ler um versículo, orei e depois eu cantei, não por ela, porque ela descansou no Senhor, mas pelas pessoas que estavam ali e precisavam ouvir do amor de Deus. Que nós possamos continuar assim, pregando o verdadeiro amor de Deus, tendo esse sentido do verdadeiro amor de Deus, ajudar ao próximo como Deus nos ajuda, amar ao próximo como a nós mesmos, porque como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? Tá bom? Fiquem com Deus, foi um prazer estar com vocês.